sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e agora nós começaremos mais uma aula do 8º ano. Bom, gente, a nossa aula de hoje será sobre complemento nominal, certo? E o conteúdo está presente nas páginas 57, 58 e 59 do livro de vocês, do livro 2 do 8º ano. E nós vamos ver os conceitos, o que é o substantivo abstrato dentro do complemento nominal, o que é algo que vocês já têm, que eu acredito que vocês já devem ter em mente, mas nós precisamos relembrar. E as preposições mais utilizadas para reger o complemento. O complemento nominal é o termo que completa o sentido de uma palavra, que não seja verbo. Assim, pode referir-se a substantivos, mas sempre substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de preposições. Então, o complemento nominal, como o próprio nome dele já diz, ele complementa o nome. E nesse caso, os nomes em questão são os substantivos abstratos, apenas os abstratos, os adjetivos ou advérbios. E eles vão sempre aparecer depois de uma preposição. Aqui nós temos o primeiro exemplo que diz o seguinte: Cecília tem muito orgulho da filha. Então, Cecília tem orgulho de alguém, de alguma coisa. Então, o substantivo, ele pede uma especificação, ele pede alguma coisa a mais para caracterizá-lo. Então, o complemento nominal da filha complementa o substantivo, que nesse caso é abstrato. Para ser complemento nominal, para complementar um substantivo, tem que ser o substantivo abstrato, tudo bem? No caso, o complemento nominal vão ser sempre substantivos abstratos. O segundo exemplo. Ricardo estava consciente de tudo. Ricardo estava consciente, sim, estava consciente de alguma coisa. Então, o complemento é de tudo, de algo. Ele estava consciente das consequências. Então, são complementos de consciente, certo? Complemento do adjetivo. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Ela agiu em prol dos alunos, certo? Então, os alunos é o complemento nominal que completa o sentido de favoravelmente. Fala um pouco mais sobre o advérbio de tudo. Fala um pouco mais do adjetivo consciente. E da filha fala um pouco mais do substantivo abstrato orgulho, que é no caso do nosso primeiro exemplo. Então, no quadro que nós temos aqui, diz o seguinte: o complemento nominal representa o recebedor, o paciente, o alvo da declaração, aquele que sofre, a ação. É o alvo da declaração. É regido pelas mesmas preposições do objeto indireto que nós já conversamos. Então, são as preposições, certo? Difere deste apenas porque, em vez de completar o verbo, que é o objeto indireto, aqui nós só temos nome, tá? Por isso que é complemento nominal. Não completa verbo. Não completa verbo, gente, nunca. Seja de ação, de estado, fenômenos da natureza. Nunca vai completar um verbo. Só nomes. Substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. E alguns advérbios terminados em mente, ok? Então, o que eu preciso que vocês compreendam é que o complemento nominal, ele completa o nome, e o complemento verbal, que é o objeto direto e indireto, completa o verbo, certo? Então, creio que até aqui está bem definido essa questão de complemento de nome e complemento de verbo, ok? Certo. Para que a gente continue a nossa conversa, até porque daqui a pouco nós vamos falar sobre adjunto de nominal e a diferença entre os dois, eu preciso que vocês compreendam, relembrem com muita certeza o que é o substantivo abstrato, que é você caracterizar, é você dar nome a seres imateriais, a coisas que nós não podemos tocar, que precisa de um outro para sobreviver, digamos assim. Então, o substantivo abstrato é caracterizado por designar, por nomear
conceitos e realidades imateriais, ou seja, aquilo que não é material, aquilo que a gente não pode pegar, estando ligados a sentimentos, sensações, ações, estados, noções e qualidades, boas ou ruins, de outros seres. Em outros termos, esse tipo de substantivo refere-se a seres sem existência própria. Os sentimentos, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de substantivo abstrato. Sentimentos como amor, ansiedade, alegria, tristeza, ressentimento, saudade, medo, felicidade, compaixão, ódio, raiva, entre outros. As sensações, sede, frio, calor, fome, enjoo, vertigem, cansaço, certo? Entre outros. Qualidades, beleza, honestidade, bondade, assertividade, dignidade, também podem ser defeitos, tá? As qualidades, elas têm as positivas e negativas. Você pode também atribuir as qualidades negativas. Desonesto, grosseiro, estúpido, tá? Ações, compra, viagem, arrumação, crescimento, desenvolvimento. Alguns estados, que é juventude, riqueza, pobreza, doença, saúde, ilusão, velhice, infância, tá? Noções, a largura, tamanho, comprimento, peso, cor, altura, espessura. E meses do ano, dezembro, outubro, janeiro, e entre outros, tá? Uma vez que nós já relembramos o que é um substantivo abstrato e nós compreendemos que o complemento nominal, ele vai sempre complementar o nome, sendo esses nomes substantivos abstratos, que nós já relembramos o que é, adjetivos ou advérbios. Na página 59 de vocês, eu peço que vocês abram o livro e acompanhem, porque eu tirei essa imagem de lá. Eu quero que vocês acompanhem comigo o conceituando da página 59, que diz o seguinte: assim, dentro de tudo que a gente já conversou até agora, o complemento nominal é o alvo sobre o qual recai um movimento, um sentimento, uma disposição expressa pelo nome que o antecede. Observe os exemplos a seguir. O que isso quer dizer? Ele complementa, certo, o movimento, o sentimento do nome que veio anterior a ele. Então, ele sofre, ele é sofredor, tá? Ele é o paciente, ele é aquele que sofre esse movimento, esse sentimento, qualquer coisa que o nome tenha feito ali, como a gente viu nos primeiros exemplos. Observe os exemplos a seguir. Lilico foi ao encontro deles. Complemento nominal de, que é a preposição, mais eles, pronome. Então, Lilico foi ao encontro. A ação de ir ao encontro foi de Lilico, certo? Ele foi ao encontro de alguém. Quem é essa pessoa? Quem é esse alguém? Deles. Então, não define quem é, mas diz que é deles, que é o de pronome mais, é o de preposição mais ele pronome, certo? Então, nesse caso, nós temos um complemento nominal, um complemento do encontro, certo? O núcleo do complemento nominal pode ser representado por um substantivo, que as crianças têm medo de fantasmas. No caso, nós já estamos falando da segunda parte aqui, que já é o núcleo do nosso complemento, que é a parte mais importante do nosso complemento nominal, certo? Então, as crianças têm medo de fantasmas. Fantasma é o substantivo, tá? Pronomes. Temos confiança em você. É um complemento, o em é a preposição e o núcleo é o pronome você. A palavra substantivada. Todos têm fé no amanhã, certo? No amanhã é como se o amanhã fosse uma pessoa, digamos assim, certo? O complemento nominal é o termo, logo, o complemento nominal é o termo da oração que sempre vem precedido, ou seja, ele só vai aparecer depois da preposição. Vem o nome, preposição
aí sim vem a característica, a especificação, a informação a mais dada pelo complemento. Completa o sentido de um substantivo abstrato, adjetivo ou um advérbio, que sozinhos têm significado incompleto, necessitando do complemento nominal para completar o seu sentido. Gente, isso é muito importante, porque o complemento nominal, ele completa o sentido da frase. Sem ela, você não tem como saber. Se as crianças têm medo, elas têm medo de alguma coisa. Então, eu preciso, para que haja sentido, dizer do que essas crianças têm medo. Então, eu preciso complementar. O complemento, ele é essencial para o sentido, sempre. E vai ser sempre precedido. Antes dele, sempre virá uma preposição. Eu coloquei para vocês um quadro das preposições essenciais que podem vir antes desse complemento nominal, certo? No caso, ao, desde, ante, até, após, com, contra, de, em, entre, para, perante e por. Se vocês quiserem anotar, desenhar numa folha e colocar para que vocês consigam ver e rever bastante essas preposições essenciais, é importante, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês um mapa mental em relação a tudo isso, tudo que nós já vimos até agora, certo? Então, aqui nós temos as representações do complemento nominal, lembrando que ele é essencial para o sentido, tá? Então, as representações do complemento nominal, como eles podem aparecer? Eles podem aparecer em forma de substantivo, nós falamos disso ainda há pouco, tá? Eles podem aparecer como forma de substantivo. Ele calculou o preço dos remédios. Ele calculou o preço. Preço é o nosso quê? Preço, valor, tá? Aquilo que você é imaterial. Então, eu tenho aqui um substantivo abstrato. Então, dos remédios, eu preciso complementar. Eu preciso dizer o preço de quê? E remédio é um substantivo. Então, o complemento nominal, ele pode aparecer como um substantivo, ele pode aparecer como um pronome, como um numeral ou como uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Isso aqui é um assunto para que nós trabalhemos mais adiante, que nós vamos trabalhar mais adiante no ano de vocês. Então, o que eu preciso que vocês compreendam é que o complemento nominal é uma parte, certo, da frase, da oração, os termos integrantes da oração, certo? Ele está ali para integrar, ele está ali para completar o sentido. Então, o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato, de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Sendo que esse complemento nominal, essa parte que complementa, pode ter como núcleo um nome, qualquer substantivo, tá? Ele completa o sentido de um substantivo abstrato, mas ele, como estrutura de complemento nominal, após a preposição, certo? Ele pode aparecer como um nome, como um pronome, como um numeral ou como oração subordinada substantiva completiva nominal. Uma precisa da outra para que ambas tenham sentido, não apenas sentido, mas estruturalmente elas estejam completas. E o complemento nominal, completiva nominal, o nome já diz. Essa segunda oração assume a função de um complemento nominal em relação à primeira. Mas isso é um assunto para que nós conversemos mais adiante. Bom, faça as atividades presentes na página 57, 58 e 59. Acompanhem direitinho o que a gente tem visto. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para que a gente esteja sanando. Então, aqui eu trouxe para vocês um mapa com um resumo, para que fixe bem que o complemento nominal é o termo integrante da oração, precisa dele para que haja sentido, essa oração vai precisar, esse nome vai precisar, tá? Completa o sentido de um nome, que é o substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio,
vem sempre acompanhado por uma preposição. E o exemplo é: ele finalizou a construção da obra. Então, a construção, nesse caso, é um substantivo abstrato. Da obra é o nosso complemento nominal. E o núcleo desse complemento é obra, tá? Que é também um substantivo. Espero que vocês tenham compreendido, gente, e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.